Olá pessoal, bem-vindo a mais um Hangar 365. Que bom ter você aqui em mais um vídeo e mais uma conversa. Espero que você esteja gostando, esteja sendo edificado aí pelas nossas conversas, reflexões. Hoje a gente vai continuar no livro de Isaías, do capítulo 22 ao capítulo 42. Então acompanha a gente aí. Uma curiosidade sobre o livro de Isaías: você sabia que ele é o livro do Antigo Testamento, tirando os Salmos, ele é o livro do Antigo Testamento que é mais citado no Novo Testamento? Isso mostra pra gente a importância que esse livro tem, a relevância que esse livro tem. E como a gente viu no último vídeo, que também foi sobre Isaías, Isaías fala para os líderes de Israel que estavam idolatrando outros deuses, que estavam oprimindo os pobres, que não estavam confiando em Deus, dizendo que essas ações elas teriam consequências. Mas há também, no livro de Isaías, além desse alerta, também uma mensagem de esperança, porque Deus ele cumpre as suas promessas e as palavras de Deus são também de esperança. E no contexto que o livro de Isaías é escrito, ele tem o Império Assírio, a Assíria como a potência mundial da época. E dois acontecimentos, eles servem de foco para os capítulos 1 a 39, que são a base da nossa conversa de hoje. E o primeiro acontecimento desse contexto é que Israel, ele é invadido pelo rei assírio. Damasco e Israel, o reino do norte, eles atacam Judá, eles decidem atacar Judá, que era o reino do sul. E a resposta de Judá é chamar ajuda, é chamar o Império Assírio para ajudar a protegê-los, para ajudar a protegerem suas terras. E como consequência disso, Damasco ela é conquistada, então seu povo ele é deportado também, e parte da terra de Damasco também é incorporada ao Império Assírio. E partes de Israel também elas foram conquistadas e um novo rei foi colocado no trono. Ou seja, nesse conflito entre Israel e Judá, Judá saiu vitorioso com a ajuda do Império Assírio. E o segundo acontecimento, que é importante também para esse contexto, é a invasão de Judá. Ou seja, primeiro Israel quem foi invadida e depois Judá quem foi invadido. Ou seja, houve destruição também, houve violência também, várias cidades de Judá foram destruídas e houve o cerco de Jerusalém. Mas Ezequias, que era o rei de Judá, ele confiou no socorro do Senhor e eles derrotaram o exército da Síria. Era um tempo hostil, era um tempo de medo. E os assírios, eles não só aterrorizavam Israel, o povo de Judá, mas eles também aterrorizavam outros povos, por exemplo, com os pagamentos de impostos que eles cobravam dos outros povos, e a ameaça de deportação, por exemplo. E os capítulos 24 a 27, eles contam a história de duas cidades. A cidade arrogante, que se considerou maior do que Deus e se tornou corrupta e injusta. E essa não é uma cidade específica, mas é um modelo, o exemplo de uma cidade que se afastou de Deus, que decidiu viver uma vida sem Deus. E um dia essa cidade ela será substituída pela Nova Jerusalém, onde Deus reina, onde não há mais morte nem sofrimento. Então a mensagem de Isaías ela apontava para muito além do seu tempo. Foi uma mensagem para todos os que esperavam em Deus para trazer a sua justiça sobre reinos violentos e opressivos e trazer o reino de justiça e de paz que Deus traz. E os capítulos 28 a 33, eles estão repletos de acusações sobre a incapacidade da nação de confiar em Deus. E você já se sentiu assim, sem a capacidade de confiar em Deus? E esse é o nosso fardo. Desde que a gente pecou com Adão e Eva, a gente não tem por nós mesmos a capacidade de confiar em Deus. Mas com a ajuda do Espírito Santo, isso é possível. E os líderes de Jerusalém, eles se voltam para o Egito em busca de proteção militar contra a Síria. A gente vê no capítulo de Isaías 31, no versículo 1, que ele diz assim: ai dos que partem para o Egito, achando que os cavalos poderão ajudá-los, impressionados com números,
admirados de tantos carros e cavaleiros, e para o Santo de Israel nem mesmo um olhar, nem mesmo uma oração ao Eterno. E a gente pode se perguntar, você pode se perguntar, por que as autoridades elas não poderiam buscar reforço militar? Se eles estavam sendo ameaçados de serem invadidos, mais uma vez, por que não buscar ajuda? Para Isaías, o que a gente vê no livro é que a verdadeira ameaça contra Judá não era a Síria, não era a invasão da Síria, mas era o pecado do povo e a desobediência a Deus. Então, o maior problema para o povo no momento parecia ser a possível invasão da Síria, mas Deus os lembra que o maior problema que eles estavam enfrentando era parecer estarem cegos para o seu pecado, para a desobediência que eles viviam a Deus. Isso me faz pensar como a gente lida com algumas situações da nossa vida. Por exemplo, muitas vezes muito preocupados com coisas que Deus não se preocupa e pouco preocupados com aquilo que Deus se preocupa. Então que Deus possa nos ajudar a viver uma vida direito, priorizando aquilo que de fato precisa ser priorizado. E a obediência e a confiança em Deus é ilustrada com a ação do rei Ezequias diante da tentativa de ataque da Síria. Ele se humilha diante de Deus, ora por libertação, e da noite para o dia a Síria perde muitos homens e desiste do ataque. E isso foi uma ação de Deus, um milagre de Deus. No capítulo 38, Ezequias ele fica à beira da morte por conta de uma doença, mas Deus ouve a sua oração mais uma vez e ele o cura. Um Deus que nos ouve. E acho que uma das maiores crises do nosso tempo é essa. A gente não consegue ouvir mais. E a gente quer falar, a gente quer ser ouvido, mas a gente muitas vezes não ouve. E Deus nos ensina através... Uma das coisas que a gente pode aprender através dessa história é que Deus ele demonstra o seu amor por nós também nos ouvindo as nossas orações. E Ezequias ele teve destaque em Judá. 2 Reis, por exemplo, 18, o verso 5 e 6, vai dizer sobre ele: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Mas não há ninguém tão bom que não possa errar. Ezequias ele hospedou uma delegação da Babilônia e ele tenta impressioná-los com os palácios, com o templo, isso buscando apoio, buscando um futuro reforço militar. E Isaías ele ouve sobre isso e confronta Ezequias, e ele prevê que a Babilônia ela o trairá e retornará como inimigo para conquistar Jerusalém. E mais de 100 anos depois, isso de fato acontece. A Babilônia ela se volta contra Jerusalém e destrói o templo e leva os israelitas para o exílio da Babilônia. Mas o propósito do julgamento de Deus é purificar Jerusalém. Os capítulos finais da nossa conversa de hoje, os capítulos 40 ao 44, eles falam especialmente de consolação. Deus ele consola o seu povo. O capítulo 40, ele vai dizer o seguinte, o verso 1 e 2: Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade. Ou seja, o tempo de permanência na Babilônia, ele estava terminando. E como um pastor que conduz as suas ovelhas, Deus ele iria conduzir Israel de volta para sua casa. E esse foi mais um Hangar, mais um episódio. Obrigado por ter ficado até aqui. Deus te abençoe.